Muito boa noite. Como estão as coisas? Sextou, sexta-feira, preparados para o relaxamento do final de semana. Ainda que o relaxamento seja trabalho também, esteja envolvido com uma quebra da rotina, a pausa é sempre muito salutar, muito boa. Aliás, é bem essa pausa que o Oração Ação se propõe a ser, agora com uma espécie de curso sobre o Livro dos Espíritos. Está aqui a nossa referência, nosso companheiro por alguns encontros. O Livro dos Espíritos, um livro fantástico, que se situa certamente no mesmo nível das grandes revelações do Tao Te Ching, de Lao Tse, das revelações de Hermes Trismegisto, dos registros dos discípulos de Sócrates, da Cabala judaica. Muitos livros de sabedoria impressionam a humanidade e deveriam merecer de todos os religiosos um estudo. Claro que não é uma tarefa fácil, mas por que o nosso sistema educacional não privilegia os meios de sabedoria? Não é um paradoxo? Como fazer educação desconsiderando os maiores livros de sabedoria? Absurdo. Por isso, estamos trazendo reflexões do cotidiano a respeito desse livro. Conheça, são 1019 perguntas que Kardec, um discípulo de Pestalozzi, um cientista muito respeitado na França, que por sua vez era uma espécie de centro da sabedoria mundial, então não é pouco a posição que Kardec alcançou. Foi discípulo de Pestalozzi, um grande educador, destaque, uma referência em todo o sistema educacional e filosófico do Ocidente. Fez livros sobre pedagogia, um plano de educação para a França. Merece demais toda a nossa consideração, mesmo que apenas sob o ponto de vista científico. E foi esse ponto de vista científico que ele trouxe para a dimensão espiritual, fazendo com método 1019 perguntas para os espíritos, obtendo dessas perguntas, dessas respostas, a codificação, uma oportunidade única para a humanidade da Terra entender, compreender muitas das leis através das quais Deus opera na natureza, na humanidade. É isso que nós vamos fazer. Temos conversado, começamos o nosso estudo falando sobre a tarefa fundamental da evolução, situada por Sócrates, Jesus e aqui confirmada pelo Espírito da Verdade como a tarefa do autoconhecimento. A partir dessa ideia básica de fixar esse ponto da importância do autoconhecimento, fomos direto para a compreensão de Deus. É nesse ponto que nós estamos. Fizemos uma primeira aproximação com a compreensão de Deus nas perguntas de 1 a 3. Aprofundamos já essa aproximação com a realidade divina pelas perguntas de 4 a 6 e agora vamos para as perguntas de 7 a 9 de O Livro dos Espíritos, para termos
em nossas almas essa referência fundamental. Como nos relacionar com a ideia de Deus é essa a continuidade dos nossos estudos iniciais. As perguntas são as seguintes: a causa primeira da formação das coisas pode ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos é a seguinte: mas então, qual seria a origem das propriedades íntimas da matéria? Sempre é preciso uma inteligência eficaz para que dê origem ao que ainda não existe, uma causa primeira. Comentário de Kardec: atribuir a origem das coisas às propriedades íntimas da matéria seria o mesmo que dizer que a consequência vem antes da causa e que a gera. Essas propriedades íntimas também são uma consequência que deve ter uma causa. Então, ainda que a matéria tivesse uma força ainda não descoberta, que tivesse dado origem não apenas à matéria, mas também aos vegetais, animais e seres humanos, ainda que isso fosse verdade, essa capacidade da matéria criar algo, como os corpos humanos têm capacidade de gerar outros corpos, teria que ser algo assombroso, algo criador, algo divino. A criação, a capacidade do homem, associado a uma mulher, gerar uma nova vida, é o que mais aproxima o homem de Deus. Se a matéria tivesse essa mesma propriedade, se a ciência descobrisse amanhã que a matéria tem a propriedade de gerar a própria matéria, não seria uma oposição ou uma negação a Deus, mas ao contrário, seria a reafirmação dessa força soberana, dessa causa primária de todas as coisas. Não é claro isso? Muito bem, na pergunta número 8, ela diz assim: o que pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primeira das coisas a uma combinação acidental e inesperada da matéria, ou seja, ao acaso? Será que tudo que existe pode ser atribuído ao acaso? Outro absurdo é o que nos revela os espíritos. Nos que revelam os espíritos. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. Como é que o nada pode gerar tudo? Não há como entender isso, não é? E a questão 9 continua: onde é possível ver a causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as coisas? Onde é possível ver nessa causa primeira uma inteligência superior a todas as coisas? Porque seja a matéria, seja o acaso, não são forças inteligentes. O nada não pode gerar tudo. O não inteligente não pode gerar o superinteligente. Não é? Então, onde, pergunta Kardec, onde é possível ver na causa primeira uma inteligência superior, suprema a todas as coisas? E a resposta diz: existe um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor.
Como Jesus mesmo falou, pelos frutos se conhece a árvore. Olhem a obra e procurem o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si mesmo. E é por isso que ele se considera um espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E o comentário de Kardec diz assim: julga-se a capacidade de uma inteligência pelas obras que ela realiza. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira, por consequência, só pode estar numa inteligência superior à do homem. Peça a um biólogo criar um elefante. Peça a uma criatura gerar vida a partir da matéria. Se o homem, que se considera o máximo da inteligência e que, para além desses delírios do orgulho, é realmente a criatura mais inteligente no planeta Terra, se essa criatura mais inteligente do planeta não é capaz de criar um animal, uma planta, não é capaz de gerar vida a partir da matéria, é porque nem a matéria, nem o caos, nem o nada podem gerar inteligência, complexidade. Um efeito inteligente só pode ser gerado por uma causa inteligente também. Se pedirmos a uma pedra que nos dê uma resposta, essa resposta não será possível. Vejam, meus amigos, minhas amigas, investigue você mesmo a criatura humana. Não apenas os outros, mas dentro de você. Nós trazemos uma angústia visceral dentro de nós mesmos. A angústia da solidão, da incompreensão. Se você tiver que falar a respeito de qualquer criatura humana, traçar um perfil de qualquer pessoa, for falar de um horóscopo, de um signo, for falar da característica íntima de qualquer um, você pode com segurança dizer: você se sente incompreendido. Você traz dentro de você uma sensação de vazio, uma solidão que anseia ser acolhida, ser compreendida, ser amada. E por que nós podemos falar isso com segurança a respeito de qualquer pessoa? Porque todos nos sentimos assim. Um vazio, uma solidão, uma incompreensão, um nada. Sentimos dentro de nós e isso nos angustia muito. Por um lado, essa incompletude do ser é ótima porque nos remete a uma completude. Esse vazio nos chama, nos impulsiona aquilo que é infinito. Porque o nosso vazio é tão grande que só pode ser preenchido pelo que é infinito. A nossa solidão anseia, necessita, busca e será vencida unicamente pelo amor incondicional. Por Deus, porque Deus é amor. É maravilhoso
compreendermos a necessidade que todos temos de Deus. Nós nos completaremos, a incompletude, o incompleto, nos completará em Deus. O solitário, o vazio, se preencherá em Deus. Todos nós que nos sentimos incompreendidos, vazios e solitários, precisamos investigar essa causa inteligente, suprema, maior e inteligente do que o homem, que é Deus. Investiguemos a criação, investiguemos no fundo das criaturas o Criador, porque Ele lá está. Como um potencial de inteligência fabulosa, de sabedoria infinita, de amor incondicional. Atributos mais do que urgentes para nós vivermos cada momento da vida, todos os momentos de todas as vidas, mas muito especialmente esse momento que nós vivemos agora. Mesmo que não conquistemos, porque não é possível conquistar ainda nessa vida a sabedoria perfeita, ainda que não alcancemos, porque não é possível alcançar esse amor incondicional, saber que Ele existe é algo maravilhoso. O navegador, o navegante, na noite tempestuosa, escura, raios, trovões, chuva intensa, ondas enormes, é ameaçado, para além de tudo isso, muito mais do que tudo isso, pelo desespero. Sua salvação, a nossa salvação, que passamos agora por uma crise sem precedentes, é, assim como a do navegante, distinguir um farol, distinguir uma referência. Perceber isso é simplesmente libertador, é orientador para as nossas vidas. Só conseguiremos atravessar os desafios da transição planetária, e Jesus foi claro ao apontar pestes, guerras, rumores de guerras, que nós traduzimos como pandemia, conflitos, terrorismo, além de falsos cristos e falsos profetas, que é esse estelionato espiritual que infelizmente contamina todas as religiões. Nós só conseguiremos atravessar esses desafios tão grandes se trouxermos dentro de nós não apenas alguma força, não apenas a força de Deus pelo eu creio. Mais que tudo isso, nós precisamos da força de Deus pelo eu sei. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, fala exatamente dessa conquista. Já não posso dizer que creio, já posso dizer eu sei. E a visão dogmática, a religiosidade dogmática, nos obriga a crer, a acreditar numa coisa que não encontramos lógica alguma.
a fé raciocinada, que não por acaso tem no seu livro fundador, no seu livro fundamental, 1019 perguntas e respostas. É a única que nos pode dar essa força da compreensão, nos pode dar aceitação, porque explica a ação de Deus na vida das criaturas. Avance, meu amigo, para essa união fundamental da sabedoria com a fraternidade, da misericórdia com a justiça, da razão com a emoção, da razão com a fé. Essa será uma força invencível com a qual poderemos superar esses e outros tremendos desafios que já vivemos e que ainda teremos que viver, matando a morte, superando o desespero, avançando sobre essa própria sensação de estarmos perdidos. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E Jesus é a fraternidade, Jesus é o amor. Jesus é a explicação para o homem, que precisa agora ser decodificada, agora que nós, 1800 anos depois de Jesus, que nós conquistamos a ciência organizada, precisamos de mais dessa nova fé. Dessa fé, repetimos, que não é do eu creio, mas é do eu sei. Essa fé que não é do que Deus quis, ou são os mistérios de Deus. É a fé que une religião e ciência. É a fé que toma leis da ciência para uma aplicação universal. Como a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Lei, aliás, que pode nos ajudar a entender o próprio Criador. Porque sim, Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a ação básica do universo, que gerou como reação essa criatura imperfeita, incompleta. Por quê? Como pode uma fonte perfeita gerar uma criatura incompleta? Pelo amor. Porque o amor não pode obrigar, não pode impingir, não pode violentar. O amor só pode amar em liberdade. Nós somos a reação incompleta, porque em sentido contrário à completude do Criador. Estudemos o Deus, porque o Deus, a essência da criatura estando banhada, preenchida por Deus, é imprescindível para a tarefa do autoconhecimento, o estudo de Deus, porque nós somos deuses. Um grande abraço, saudações para todos vocês. Amanhã continuaremos no nosso estudo, tomando as vitaminas espirituais. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, disse o Mestre, e nós vamos segui-lo, nos fortalecendo, nos nutrindo para todos os desafios que a vida ainda
nos apresentará. Grande abraço, um prazer estar com vocês e até a próxima.